Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom tê-los aqui novamente para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus nessa escola bíblica dominical. Nós estamos no intervalo entre uma série de estudos na escola bíblica, entre uma série e outra, nós estamos nesse intervalo e eu quero hoje conversar um pouquinho com você a respeito da conversão de coração, como se fosse uma reflexão à luz das Escrituras, no sentido de tornar a nossa vida melhor, mais agradável diante do Senhor. Conversão do coração. Eu entendo perfeitamente, irmãos, se você me perguntar, mas pastor, por que a conversão do coração? Quando fala a respeito da conversão, não é uma questão espiritual? É claro que é, sem dúvida alguma. Eu creio piamente que a conversão é um ato único da parte de Deus sobre as nossas vidas, em que Ele vem sobre nós no poder do Espírito Santo, tem a pregação da palavra, tem o anúncio do Evangelho e nós nascemos de novo, nós recebemos da parte de Deus um impacto e a nossa vida é transformada e nós se voltamos para Deus, deixamos o pecado. Mas eu quero falar a respeito de uma conversão que é resultado desse agir de Deus, que é a conversão lateral, ou seja, é a conversão, é a mudança de direção, de sentimento diante daquele que está do meu lado, diante do meu próximo, tá certo? Por quê, irmãos? Porque nós vivemos uma época em que cada vez mais os afetos estão sendo afetados, tá? Afetados por de certa forma, um utilitarismo das pessoas, ou seja, gente usando gente, gente passando por cima de princípios a fim de conseguir aquilo que precisa, não é? E os afetos estão cada vez mais embotados, ou seja, retidos. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de demonstrar o afeto ou muitas vezes não os têm mesmo, ou seja, cada vez mais aumenta o número de insensíveis, de pessoas que não estão preocupados com a existência do outro e com o bem-estar do outro. O texto que nós vamos ler, irmãos, é emblemático, é um texto que me intriga bastante, vai falar a respeito dessa necessidade de demonstrarmos o afeto, de nos inclinarmos, enfim, é nesse sentido que eu quero tomar a palavra conversão aqui do coração. Calvino, citado por um estudioso bíblico, disse que a atitude de se ufanar, por um correto afeto, ela é vã, a não ser que ela apareça, demonstre prova em nossas ações externas. Amor precisa ser demonstrado, afeto precisa ser demonstrado. Quais são as dificuldades de nós demonstrarmos, irmãos, afetos lateralmente, ou seja, para com o meu próximo e para com aqueles de casa especialmente? Uma das barreiras é a barreira da comunicação, Muitas vezes nós não conseguimos nos fazer entender, às vezes falamos fatos como se fossem sentimentos. E às vezes falamos sentimentos como se fossem fatos. Às vezes nós temos compreensões a respeito daquilo que nos falam que não eram a intenção de quem nos falou e nos sentimos ofendidos. E às vezes ofendemos as pessoas com as quais nós estamos falando. A outra é a diferença de idade, que... Enfim, cada idade tem a sua beleza, cada idade também tem o seu desafio, a sua própria experiência. Muita gente tem dificuldade de falar à próxima geração e de entender a geração anterior. Temos também diferenças de personalidade, gente que é introspectiva, gente que é falante, gente que é bastante sociável, gente que é bastante isolado, gente, irmãos, que é assertivo, gente que muitas vezes tem mais facilidade de ser levado, liderado, Tem gente que tem dificuldade de se relacionar de forma pessoal, de forma profunda. Tem gente que é mais superficial, mas tem gente que gosta de viver as amizades, os sentimentos, os relacionamentos em sua total profundidade. Temos também diferenças de mentalidade. Mentalidade é o jeito de pensar o mundo, o jeito de imaginar o mundo, o jeito de explicar as coisas que acontecem à nossa volta. Nós cristãos, por exemplo, vamos explicar as coisas à luz da Bíblia, à luz da cosmovisão cristã. Outros vão explicar a partir da filosofia, outros vão explicar a partir da sociologia.
e por aí vai, né? Temos diferenças de vontade, inclinações, né, anseios, projetos pessoais que esbarram muitas vezes nos projetos pessoais dos outros. Temos conceitos, afirmações categóricas a respeito das coisas que são diferentes dos outros, tá? E outras coisas mais, tá? Vamos ao texto bíblico? Lá em Lucas, capítulo número 1, Jesus disse a respeito do ministério de João Batista que converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e ele, João Batista, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, tá? Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Está lá em Lucas capítulo 1, verso 16 e 17. Note bem essa expressão, conversão dos corações, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Bom, qual é a principal barreira, é a nossa tese aqui, para a conversão do coração? É o orgulho, tá? É o orgulho. O orgulho, quando o orgulho é vencido, os outros obstáculos serão superados com a maior facilidade. Porque o orgulho, irmãos, é quando nós retemos, quando nós seguramos a nossa reputação, quando nós retemos a posição de não se dobrar. O orgulho, portanto, é a dificuldade, irmãos, ou a propensão que as pessoas têm, que nós temos, né, de sentir o medo de ser rebaixado, de ser preterido, de ser esquecido. Portanto, a gente se mantém numa posição na qual a gente jamais se rebaixaria ou jamais deixaria que outros nos subjugassem. Ou, de repente, a dificuldade de admitir que estamos errados. Todo mundo tem uma certa dose de orgulho, alguns mais, outros menos. E essa é uma grande dificuldade para a conversão do coração, tá? Olha o que diz a Sagrada Escritura. Lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, tem a referência do Antigo Testamento, né? A respeito daquele texto que nós lemos agora há pouco no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, diz lá no profeta Malaquias que Deus enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito bem. Agora, quais são as dúvidas sobre esse texto? Rapidinho, porque eu sei que talvez muitas pessoas que gostam dos detalhes, né? Quais são as dúvidas sobre esse texto, né? Quem é esse Elias? Tá? Esse Elias, irmãos, que Jesus faz referência lá em Lucas, é o profeta, posso dizer assim, ele não se intitulou como profeta, mas falava em nome de Deus. Mas veja bem o que é que João Batista diz a respeito de si mesmo. Perguntaram então para João Batista, quem é você? Gente que veio lá de Jerusalém, né, estudiosos da religião de Jerusalém, foram até João Batista perguntar para ele, quem é você, João Batista? Ele, você é profeta? Você é Elias? Ele falou, não sou não. Você é profeta? Também não sou. Literalmente, o que João Batista está dizendo ali, eu não sou a pessoa do Elias. Então, portanto, irmãos, quando Malaquias fala a respeito de reenviar o Elias, não quer dizer que era exatamente o profeta Elias, tá? Mas Jesus explica bem para nós que João Batista é este, entre aspas, segundo Elias, que viria no poder, viria do mesmo modo que Elias. Notem bem, se você estudar lá o profeta Elias e sua vida no Antigo Testamento, você vai perceber que Elias enfrentou poderosos, reis, e disse a eles a palavra exata do Senhor e foi perseguido por isso. João Batista também não teve receio de enfrentar o Herodes e falar da sua situação pecaminosa em que ele estava vivendo com a esposa do seu irmão, e também Elias não teve medo de falar contra Acabe e sua mulher Jezabel. Ou seja, os dois têm ministérios muito parecidos, são homens cheios da palavra de Deus e que enfrentam poderosos. É por isso que Jesus diz que ele viria, João Batista viria no poder de Elias, tá certo? Olha, Jesus se refere a João Batista, então, como o Elias que haveria de vir nesse sentido. Está lá em Mateus 17, Marcos capítulo 10, ok? Então essa questão é muito fácil. Jesus não estava ensinando que João Batista fosse literalmente Elias, mas apenas que ele veio no espírito e virtude, ou poder de Elias, com o fim de dar continuidade ao ministério profético de Elias.
convertendo muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, indo diante dele no espírito e virtude de Elias, convertendo os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Estou fazendo questão de frisar isso, porque muita gente cria confusão com isso aí, tá certo? Muito bem. Por que nós precisamos converter o coração? Jesus afirmou para nós o que, irmãos? Onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Tesouro, a riqueza guardada, escondida, a riqueza, a garantia, não é? Isso é o tesouro. Aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Ou seja, o que Jesus está falando para nós é que o coração, a sede desse sentimento, ela é colocada sobre o tesouro, sobre aquilo que realmente é importante, aquilo que nós valorizamos, não é? Então, portanto, o coração é essa atitude interior, tá? O coração é aquilo que governa a casa, essa autoridade lá de dentro, né, que orienta os homens, que leva os homens, que, enfim, que faz com que a gente tome decisões, faz com que a gente se incline para alguma coisa, tá? Então, por isso que lá dentro, lá nesse lugar chamado coração, há necessidade de mudança, de conversão. Jesus já destacou para nós que é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, os adultérios, a cobiça, homicídios, furtos, maldades, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas procedem lá de dentro e contaminam o homem. O que Jesus está falando para nós, irmãos, que se tudo isso vem do coração, então é no coração que a gente precisa ser transformado, ok? Precisa ser transformado. É do interior dos corações dos homens que procede isso, tá certo? Do interior. A conversão, portanto, do coração é quando há uma mudança da direção terrível que leva à morte para a direção dada por Deus, que leva à vida. Os principais sinais dessa mudança de direção são o arrependimento e a busca de mudança de vida baseada na vontade de Deus. Olha, vou voltar aqui um pouquinho para você pensar. Olha o que tem dentro do coração, o que pode sair do coração. Furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldades e por aí vai. Jesus não amaciou para nós aqui. A maldade está lá dentro, lá no coração. E é lá que precisa haver conversão. Em outras palavras, bem pertinho aqui comigo, Jesus não quer mudança de casca, somente. Ele quer mudança lá dentro do coração. Conversão não é só mudança de culto, não é mudança de roupa, não é simplesmente mudança exterior, não é só o jeito de fazer a barba, de pentear o cabelo, nada disso, mas é mudar lá dentro. Olha o que diz a Escritura, o que o apóstolo Paulo nos ensina. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Vistam-se da nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada por Ele. Por isso, não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Quem roubava, não rouba mais. Que comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os outros. Não digam palavras que fazem mal uns aos outros, mas usem palavras boas. Efésios capítulo 4, 22, 24, 28 e 29. Tá certo? Mudança. Vamos relembrar um pouquinho? Calvino diz que é uma atitude vã. O ufaná é o seguinte, gente, é a gente se encher, digamos assim, se encher de orgulho porque está demonstrando um afeto por uma pessoa, né? Mas Calvino diz que simplesmente dizer, né? Vamos dizer assim, simplesmente dizer, usar o afeto como se fosse uma exaltação de si mesmo. Então Calvino diz, a menos que isso apareça na forma de prova em nossas ações externas, isso não vale nada. Isso não vale nada. O que esse Elias, então, João Batista, pregava? Veja bem, João Batista diz assim, eu
vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o primeiro passo para a mudança lá do coração é o arrependimento. O arrependimento. O arrependimento, irmãos, é aquele sentimento que vem no coração da gente diante do conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas e percebemos que não temos andado debaixo dessa vontade. Isso deve produzir em nós o arrependimento, é o reconhecimento que a gente tem diante de Deus dizendo: eu errei e preciso pagar um preço para que isso seja reparado. Embora, irmãos, saibamos todos nós que o preço da reparação diante de Deus já foi pago por Cristo, mas a necessidade de reparação, esse sentimento deve estar no nosso coração. Quem não perceber o preço que foi pago para a nossa redenção, talvez não tenha sentido o verdadeiro arrependimento. O displicente, aquele que não faz caso da cruz, irmãos, é aquele que não tem consciência do que foi pago para que ele fosse redimido. Bom, vamos continuar. Diz, irmãos, que esse João Batista, então, olha o que disse Jesus: converterá o coração dos pais aos filhos, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, esses rebeldes prudentes aí, esses rebeldes serão convertidos à prudência dos justos. Esse mesmo sentimento aqui é colocado, irmãos, ou seja, de conversão, esse mesmo modo de funcionar é aplicado também para com os relacionamentos horizontais. E aí, irmãos, pais aos filhos e filhos aos pais. Agora, vou lembrar, qual é a nossa maior barreira? A maior barreira é o orgulho. Se o orgulho for vencido, os outros obstáculos serão vencidos também. Agora eu vou voltar aqui nesse outro slide. Veja bem, olha o que diz a Sagrada Escritura, que essa atitude de conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, vai acontecer a fim de que o caminho seja preparado, ou seja, a fim de que o Senhor prepare um povo bem disposto. Meu irmão, minha irmã, sinto muito te dizer, mas a maior conversão, a maior necessidade de atuação do Espírito Santo nas nossas vidas é com aqueles que estão mais próximos da gente. Quando eu digo para você, não é somente mudança de culto, mudança de liturgia, mudança da casca, que a gente vai demonstrar necessariamente que nós somos cristãos, mas é uma mudança do coração com relação a Deus e agora mudança do coração, conversão do coração com relação aos filhos, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Ou seja, quando isso acontecer, a partir da nossa casa, o Senhor tem o seu caminho preparado. A igreja jamais será a mesma, irmãos, se nós tivermos esses sentimentos tratados na nossa vida. Muitas e muitas pessoas podem estar caminhando, conhecendo as Escrituras, estar querendo se aprofundar teologicamente cada dia mais nas coisas, mas, no entanto, irmãos, não tem conseguido demonstrar afeto, não tem conseguido se aproximar, se inclinar para as pessoas que estão mais próximas dele. Aliás, talvez, irmãos, muitas e muitas pessoas até se escondem atrás dessa roupagem religiosa e não estão demonstrando, irmãos, o verdadeiro afeto, a verdadeira mudança com aqueles que estão mais próximos dele. Quando isso acontecer, o Senhor tem um povo bastante preparado. Eu penso, irmãos, aqui como pastor, uma conversa muito pessoal aqui com a nossa comunidade, eu penso que nesse tempo de quarentena, Deus pode estar trabalhando profundamente os nossos sentimentos com relação aos nossos familiares,
com relação àqueles que estão bem próximo da gente, com relação àqueles que estão na nossa casa, especialmente. Talvez, irmãos, Deus tenha te colocado para pensar nesses dias, Deus tenha te feito parar em algum momento para pensar como é que está a sua vida, com relação à sua própria família, com relação àqueles que estão próximos de você. A conversão, portanto, começa também, irmãos, na nossa família, dentro da nossa casa. É simples assim, de certa forma é comprometedor, eu sei disso, mas isso precisa ser feito. Quero desafiar você nessa semana a pensar sobre isso, como é que anda o seu coração, os seus sentimentos. Deus abençoe.